Saudações, sejam bem-vindos à parte 7 da resolução do exame da Universidade Eduardo Mondlane Física 2020. Então, Centro Acadêmico de Tsalala é o canal responsável por todos esses uploads, ok? Então, vamos começar com o número 37, que diz o seguinte. De uma cápsula que foi utilizada num acelerador linear, foram libertados 100 gramas de césio 137, ok? Então foram liberados 100 gramas de césio 137. Agora, essa libertação, então temos aqui uma massa inicial, ok? De 100 gramas de césio 137. Essa libertação foi considerada prejudicial para o meio ambiente. O gráfico ao lado apresenta a cinética da desintegração do isótopo. Analisando os dados apresentados pelo gráfico, pode-se concluir que, para o césio 137, o tempo de meia-vida e o tempo para que... Então, precisamos de determinar o tempo de meia-vida, ok? Agora, o que é tempo de meia-vida? É o tempo necessário para a desintegração de metade daquilo que é a massa inicial, ok? Então, o tempo necessário para que haja desintegração de metade de 100, então esse que vai ser o tempo de meia-vida. Então, olhando assim para o gráfico, nós temos que aqui, o tempo inicial é de 100, então passamos a ter 50 gramas exatamente após 30 anos, ok? Então, nesse caso, vamos dizer que o tempo de meia-vida é de 30 anos. Agora, e também precisamos determinar o tempo, ok? O tempo para que 87,5% tenha se desintegrado. Então, para que se desintegre 87% da massa inicial. Ok, então, se desintegra 87,5% da massa inicial. Nesse caso, a massa inicial é de 100. Então, nesse caso, a massa inicial é de 100. Então, quanto é que terá se desintegrado? Então, essa é a pergunta. Quanto é que terá se desintegrado quando se desintegrar 87,5% da massa inicial? Então, nós vamos ficar com 87,5%, ou seja, terão se desintegrado 87,5 gramas. Agora, qual será a massa restante após a desintegração de 87,5% da massa inicial? Então, vamos fazer massa inicial, ok? Menos a massa desintegrada. Então, passamos a ter o quê? 100 menos 87,5 gramas. Então, passamos a ter a massa final, ou a massa restante. Então, passamos a ter que 100 menos 87,5, vamos ter 12,5, ok? Então, temos 12,5 gramas. Agora, o que é que nós precisamos fazer? Temos que perceber foram quantas desintegrações, ok? Para nós podermos obter 12,5. Então, vamos ter o que? A seguinte forma, vamos aplicar a seguinte forma. Massa sobre a massa inicial vai ser igual ao que? A 1 sobre 2 elevado a n. N que é o número de desintegrações. Massa inicial é de 100 sobre... desculpa. A massa n não é de 100. A massa n 12,5. Então temos aqui 12,5 sobre a massa inicial, que é 100. Então isso deve ser igual ao que? A 1 sobre 2 elevado a n. Então podemos transformar o 12,5 em 125 vezes 10 elevado a menos 1 sobre 100. Então dividindo aqui por 25 e dividindo aqui também por 25, então passamos a ter o seguinte. Passamos a ter 125. Por isso passamos a ter
5 sobre 100 por 25, 4. Agora, 10 elevado a menos 1 pode passar para o denominador e mudamos assim o sinal do expoente. Ok? Então, 1 sobre 10 elevado a 2 elevado a n. Agora, 10, podemos simplificar com 5, passamos a ter 2 no denominador. Podemos passar tudo que está no denominador para o primeiro membro, para o numerador, ok? Então, passamos a ter aqui 8 elevado a quê? Igual a 2 elevado a n. Então, ter 8 é mesmo que ter 2 elevado a 3, ok? Então, temos mesmas bases, então podemos igualar os expoentes. Então, para dizer que ocorrem 3 desintegrações até que reste uma quantidade de 12,5 gramas do Césio 137. Ok? Então, tendo ocorrido 3 desintegrações, assim podemos determinar o tempo. Ok? Sabe-se que o período de desintegração é o quê? É o tempo necessário para que ocorram N desintegrações. Então, podemos determinar o tempo, que vai ser o quê? N vezes o quê? Período das desintegrações. Então, N3 períodos das desintegrações temos aí 30. Então, o tempo será de 90 anos. Assim, resolvemos o número 37. Vamos para o número 38. Então, o número 38 diz o seguinte. Um radioisótopo utilizado no tratamento radioterapêutico apresenta uma meia-vida ou período de semidesintegração de 5 horas. Então, vamos trazer os dados. Período de semidesintegração de 5 horas. Se um técnico utilizar uma massa de 50 gramas, no tratamento de um paciente, após quantas horas a massa seria reduzida para 6,25? Então, nós temos aí a massa inicial de 50 gramas até a massa final de 6,25 gramas. Então, qual será o tempo para que nós tenhamos 6,25 gramas a partir de 50 gramas? Ok? Então, vamos usar as mesmas fórmulas que usamos anteriormente. Ok? Então, temos aqui que a massa final sobre a massa inicial é igual ao que? A 1 sobre 2 elevado a n. Então, vamos procurar perceber quantas desintegrações ocorreram até que nós tenhamos essa massa. Então, massa final 6,25 sobre a massa inicial 50. Isso é 1 sobre 2 elevado a n. Então, 6,25 podemos transformar em 625 vezes 10 elevado a menos 2 sobre 50, obviamente. Então, dividindo o numerador por 25 e o denominador também por 25, então assim podemos simplificar a nossa expressão. É sempre bom trabalharmos com números menores. Então, 625 por 25, passamos a ter aqui 25, e 50 por 25, passamos a ter aqui 2. Agora, 10 elevado a menos 2, passamos para o denominador, do mesmo jeito que fizemos no exercício anterior. Então, voltamos a dividir por 25 e dividimos também o denominador por 25. Então, 1 sobre 2 elevado a n. Então, 25 por 25, 1. Aqui vamos ter o que é 2. 100 por 25, 4. Mais uma vez, voltamos a ter a mesma expressão. 2 elevado a n igual a 8. Já sabemos no exercício 37 que n vai ser igual a 3. Então, não precisamos repetir os cálculos. Então, o tempo, também isolamos o tempo a partir da equação do período no exercício anterior. Então, o tempo é igual ao que? A n vezes o que? O período de desintegração. Então, o tempo vai ser o que? 3 vezes o que? 5. Então, isso vai dar o que? 15 horas. Assim, já fizemos o número
38. Vamos ao número 39. Então vamos ao número 39. Esse espaço aqui é exclusivamente o número 38. O número 39 diz o seguinte. O defeito de massa de uma reação de fusão é de... Então temos aí defeito de massa de 0,2540 unidades de massa atômica. Qual é mega eletrovolts a energia libertada nessa reação? Então o objetivo é determinar a energia libertada em mega eletrovolts. Sabendo que uma unidade de massa atômica vai ser igual a 931 mega eletrovolts. Então o que nós podemos fazer aqui? Para esse caso, podemos, uma vez queremos determinar a energia em mega eletrovolts, então podemos logo aplicar a seguinte fórmula. Energia vai ser igual a 931 vezes o defeito de massa. Assim vamos obter o nosso resultado em mega eletrovolts. Agora, energia vai ser igual a 931 vezes defeito de massa é de 0,0254, ok? Então, a energia vai ser igual... Então, podemos trabalhar. Podemos transformar isto aqui, é uma preferência minha, não trabalhar com números decimais. Preferência minha. Então, qualquer um tem as suas preferências e a ciência permite isso, desde que os resultados sejam os mesmos, não sejam os corretos. 931 vezes o quê? Então podemos transformar isso aqui em 254, ok? Vezes 10, então temos quantos aqui? Vamos ter quantas casas? 1, 2, 3, 4 casas à esquerda. Então 931, vamos a isso, vezes 254. 4, 12, vai 1, 4, 36, mais aquele 1, 37. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. Vai 1, 5, 45 mais 1, 46. 2, 6, 18. Então temos aí 4, 7 somando. 7 mais 5, 12. Mais 2, 14. Vai 1, 7, 13, 16. Vai 1, 9, 3. Vai 1, 2. Então temos esse resultado. Energia de ligação. Então temos aqui 23, 64, 74 vezes 10 elevado a menos 4. Então são 4 casas à esquerda. 1, 2, 3, 4 casas. Então o nosso resultado em mega eletrovolts é de 23,65. Ok, então já fizemos o número 39. Vamos ao número 40. Então vamos ao número 40. Centro Acadêmico de Salalah Cat. Não se esqueçam do nome. E vamos crescer juntos. Então, o número 40 diz o seguinte. Um pneu de bicicleta é calibrado a uma pressão de 4 atmosferas, ok? Em dia frio. Então, a pressão é de 4 atmosferas em um dia frio. A temperatura de 7 graus Celsius. A temperatura de 7 graus Celsius. Qual será a pressão de calibração do pneu quando a temperatura atinge, ou seja, nós vamos ter aqui pressão 1 e temperatura 1, ok? 4 atmosferas em um dia frio, certo? Então, do que é que nós precisamos? Vamos dar continuidade. Então, qual será a pressão? Então, vamos ter aqui pressão 2.
Um momento só, preciso de luz. Preciso de luz. Para continuar a ver. Ok. Então, já está resolvido o problema de luz. Podemos dar continuidade. Então, precisamos da pressão 2, ok? Número 40. Qual será a pressão de calibração no pneu quando a temperatura atinge 37 graus Celsius? Ok? Então, a temperatura atinge os 37 graus Celsius. Então, nós podemos fazer a transformação e trabalhar isso no sistema internacional. Ok? Se isso não for o caso. Então, 7 mais o quê? 273. Assim, vamos transformar essa temperatura de graus centígrados para Kelvin. Então, 7 mais 273, ficamos com 7 mais 3. Vai dar 10. Isso vai 1. Ok? Então, 273, então passamos a ter aqui 280 Kelvin, ok? Ou não vendo a necessidade dessa transformação, e aqui também passamos a transformar isso aqui em mais 273. Temos aqui 37, então 10 vai 1, 11, e então passamos a ter aqui 310 Kelvin. Após fazermos essa transformação, podemos determinar se o volume e a quantidade do gás injetado permanecem os mesmos. Não quer dizer que temos aqui um processo isocórico, ou seja, quando o volume é uma constante. Então, tudo parte da equação dos gases ideais, onde nós temos que PV é igual a nRT, ok? Então, nós temos aqui dois estados, então vamos ter aqui P1, V1 e logo vamos voltar a colocar a equação dos gases ideais, mas já para o ponto 2, né? Então, nRT2. Agora, temos aqui as constantes. Disse que o processo é isocórico, ou seja, volume 1 e volume 2 são iguais. Então, ficamos com essa equação. P1 sobre P2 é igual a T1 sobre T2. Então, produtos menos igual a produto dos extremos, passamos a ter que P2 vezes T1 vai ser igual a P1 vezes T2. Então, P2 vai ser o quê? P1, pressão 1 é de 4. T2, temos aqui 310 sobre T1 é 280. Então, 0 com 0, vamos simplificar. Então, temos aqui que dividindo por 4, o numerador e o denominador, 28 por 4, passamos a ter 7 no denominador. Então, 31 sobre 7, vamos a isso. 31 sobre 7. 31 sobre 7, temos aí 4. Então, 4 vezes, vamos ter aqui 28, subtraindo, vamos ter aqui 3. Então, baixamos o 0, 30. Não abaixamos o 0, acrescentamos o 0, então colocamos vírgula no resultado. 30 por 7, voltamos a ter o 4. E assim sucessivamente. Então, o resultado vai ser o quê? 4,4 atmosfera. Ok? Então, esse é o exercício 41. Vamos ao 42. Não, esse era o número 40. Vamos ao número 41. 2 moles de um gás ideal a temperatura de... Então, número de moles, 2. Temperatura de 27 graus Celsius. Ocupam um volume igual a 57,4 litros. Qual é aproximadamente a pressão do gás para as condições descritas? Então, precisamos de determinar a pressão do gás para as condições descritas e precisamos também de adotar a constante dos gases ideais de 0,0822.
Atmosfera, sistema internacional. Não exatamente. Atmosfera vezes litro por mol vezes Kelvin. Ok. Então, tudo parte da equação dos gases ideais. PV igual a nRT, ok? Mas também precisamos transformar isto aqui para Kelvin, ou seja, uma vez que nós vamos usar a constante dos gases, temos aqui Kelvin, então vamos transformar isto aqui. Então, 27 mais 273. Então, 27 mais 273. Então, passamos a ter aqui 10, vai 1, 8, 10 vai 1, então passamos a ter 300. Temos aí 300 Kelvin. Temos aqui 300 Kelvin. O objetivo é determinar a pressão. Então vamos isolar a pressão. E o volume passa a dividir. Número de moles, 2. Constante dos gases ideais, 0,082, podemos transformar em 82 vezes 10, tendo colocado a vírgula no 2, vamos à busca ou onde existia. Então, 1, 2 casas, 3 casas à esquerda, sinal negativo nos point, temperatura de 300 Kelvin, ou 3 vezes 10, tanto faz, e o volume de 57,4 podemos transformar em 574 vezes 10 elevado a menos 1. Ok? Então, podemos dividir por 2 tanto o numerador como o denominador. Então, passamos a ter aqui 574 por 2, ou metade de 574. Então, não precisamos de levar muito tempo com isso. Agora, 10 elevado a menos 1 com 1 dos. Aqui eram 3, então ficam 2. Então, ficamos com 10 elevado a menos 2. Ok? Espero que tenham